noite, Oxigênio! Uau, se você está feliz por estar aqui na casa do Pai, eu quero que você dê a melhor salva de palmas que você tiver. Aleluia! Amém! Você pode tomar o seu assento, você pode se sentar. Que incrível estar com vocês em mais um Sábado Sim. Realmente é incrível quando a gente pode se reunir, ver o rosto de vocês, conversar. Gente, é fantástico. E eu quero dizer, se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Se você está online, cara, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Sabe, nós costumamos dizer que este lugar é um lugar proibida a entrada de pessoas perfeitas. Sabe, e essa não é apenas uma frase de efeito. Isso é realmente o que nós acreditamos. Porque nós acreditamos no poder do Evangelho, que pode transformar qualquer pessoa. Isso inclui eu e inclui você. Você pode ser transformado naquilo que Jesus te criou para ser. Amém? Gente, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens chamada Metas de Relacionamento. Repita comigo, relacionamentos. Agora você vai falar como quem acredita. Relacionamentos. Isso, está melhorando. Sabe, nós vemos relacionamento em todas as partes, não é verdade? Nós temos um tipo de definição sobre relacionamento. Talvez você pense assim, olha, quando você vê alguém, olha, esse é o tipo de relacionamento que eu gostaria de ter, quando você vê um casal bem-sucedido, por exemplo. E durante essa série nós vamos falar sobre coisas que não é comum você ouvir, talvez você nunca tenha ouvido isso durante a sua vida. E porque nós falamos recentemente aqui no Oxygen One sobre sexo, e muitas pessoas falam, meu Deus do céu, vão falar aquela palavrinha de 4 letras que não pode falar. Mas nós falamos, porque aqui a gente prega a Bíblia, a gente prega a verdade. Só que nós entendemos que nós precisamos ir mais a fundo, nós precisamos esmiuçar mais a questão de relacionamentos. E relacionamentos não somente amoroso, mas relacionamento entre amigos, parceiros, porque nós temos visto como pessoas têm dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Sabe? O problema é que nós temos, quando a gente fala sobre relacionamento, a gente começa a ver muito mais o que a cultura diz, o que o mundo e as pessoas dizem sobre isso, o que de fato realmente Deus e o que a Bíblia diz sobre relacionamento. E porque muitas pessoas ensinam sobre relacionamento, sem que haja sabedoria, conhecimento e equilíbrio, a gente começa a fazer o que todo mundo faz, porque é mais fácil seguir o fluxo e fazer o que todo mundo está fazendo. Mas sabe, a minha oração durante toda essa semana e durante essa série é que Deus te dê sabedoria e revelação da sua palavra, para que você possa compreender o que Deus tem para a sua vida através dos relacionamentos que você tem na sua vida. Sabe, o objetivo nosso de toda liderança é mostrar na Bíblia como um relacionamento deve ser. Porque na real, quando as pessoas geralmente falam sobre relacionamento, infelizmente, seja qual área for, elas não olham muito para a igreja ou para os cristãos, não é verdade? Sabe por quê? Eu posso ser sincero? Porque muitos de nós cristãos temos falhado nos nossos relacionamentos. Muitos vêm aqui semana após semana, sábado após sábado, domingo após domingo, mas sempre estão sozinhos, não têm amigos. Sabe, pessoas que muitas vezes são difíceis de conviver. Talvez você tenha uma pessoa que é difícil de conviver, você convive com ela porque você é meio que obrigado, porque você trabalha com ela. Sabe, outros tiveram mais relacionamentos sexuais do que tiveram aparelhos de celular. E talvez você não tenha nem 18 anos e você troca de celular todo ano. Sabe, nós precisamos jogar limpo, nós precisamos ser sinceros, porque senão a gente sempre vai viver a nossa vida achando que é normal, porque todo mundo vive assim, então eu vou viver a minha vida desse jeito. E sabe, eu não estou aqui para te julgar, de maneira alguma, mas eu estou aqui para te ensinar o que a Bíblia diz sobre relacionamentos. E se você aplicar o que nós vamos falar durante essa série na sua vida vai ser transformada. Toda palavra que nós pregamos aqui, nós ministramos, é uma palavra prática, porque você pode praticar e colocar ela na sua vida. O problema é que nós não temos resultados, porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós ouvimos semana após semana, achamos muito legal, cara, como
pastor consegue pensar algo desse jeito? Como ele consegue ir tão profundo em Deus, mas nós não colocamos em prática? Ou seja, é muito mais fácil eu ouvir, concordar, achar legal. Mas e aí? E a hora de colocar em prática? Por isso eu te desafio durante essa série, colocar em prática aquilo que você vai ouvir. Não acreditando no que eu estou falando somente. Eu quero que você vá na sua Bíblia e você veja se o que eu estou falando está lá. E se estiver lá, você faça aquilo. Amém? Repita comigo. Relacionamentos. Agora fala, metas de relacionamento. Quantos de vocês têm metas para os seus relacionamentos? Para amigos, família, negócios, namoro, casamento. Para alguns falar de casamento, que tem 12, 13 anos, fala, cara, casamento, nunca vou me casar na vida. É igual o filho quando vê o pai dar um beijo na mãe, fala, ai, que coisa nojenta, né? Sabe de nada, coitado. Sabe, eu acredito sinceramente que as pessoas entendem a parte do relacionamento. Sabe, elas querem estar conectadas com outras pessoas, porque nós nascemos para isso. Mas a parte da meta tem sido mal interpretada, sabe? Tem sido distorcida, porque quando a gente coloca meta, é uma coisa, sei lá, uma coisa muito comercial, vamos colocar assim. Sabe, mas eu quero te mostrar primeiramente, antes de você julgar o título dessa mensagem, dessa série de metas de relacionamento, o que é uma meta? Meta é o resultado ou conquista a qual o esforço é direcionado, ou seja, o esforço tem que ser direcionado para chegar a uma meta. Ou seja, meta é o alvo, o fim ou destino. Sabe, não importa se você está aqui sozinho, se você está namorando, se você está noivo, se você está perdido, se seja difícil de explicar qual seja a sua situação, ou se você seja apenas um stalker, está tudo bem. Sabe, não importa qual fase de relacionamento você está aqui. Deus quer que você tenha um relacionamento de sucesso. Mas o objetivo dessa série é que você possa ganhar nos relacionamentos. Mas como assim ganhar? Relacionamento não é para ganhar? Será que não? Sabe por quê? Porque nós temos distorcido o nosso alvo. Para a maioria das pessoas, quando se tratam de relacionamento, elas pegam o que vier, aquilo que seja mais fácil, confortável, mas sem ter um alvo ou sem ter uma meta pré-definida. Escute isso. Se você não tem um alvo, você não pode ter uma meta. Você não pode ter metas de relacionamento se você não estiver apontando na direção do que Deus tem para você. Sabe como muitos de vocês estão? Devolve que é do meu filho, hein? Cara, muitos de vocês estão dando risada, é engraçado, mas essa é a sua vida. É assim que muitos de vocês estão nos relacionamentos de vocês, às cegas. Não, eu acho que ela é a pessoa certa para mim. Não. Eu acho que ele é a pessoa certa para eu entrar nesse negócio. Não, eu acho que esse grupo da faculdade é o melhor para mim. Eu acho. O problema é que nós não estamos focados em nada. Por isso nós ficamos o quê? Cegos pelo que a cultura diz. Então a gente atira em tudo. Mas o problema é que quando você atira em tudo, também estão atirando em você. E o problema é que você se machuca. E quando eu não tenho um objetivo claro do que Deus quer que eu tenha em meus relacionamentos, o que acontece? Você sai machucado, você sai ferido. Muitos de nós somos produtos de pessoas atirando na gente, tentando ter um relacionamento, porém sem um objetivo adequado. Sabe, coisas que foram estabelecidas e determinadas por Deus para as nossas vidas, nós ignoramos ou sequer conhecemos. Como você não sabe quem você é, então você aceita aquilo que vem. E sabe o que eu descobri? Que um alvo tem que estar parado. Mas se você estiver usando a cultura para poder medir como devem ser os seus relacionamentos, você está em apuros. Sabe por quê? Porque o seu alvo sempre vai estar em movimento. Deixa eu explicar melhor para vocês. Por exemplo, a cultura. O que a cultura diz sobre o casamento? Em uma época ela diz uma coisa. Em outra época ela diz outra. Numa época o casamento era uma aliança eterna até o final. Até que Jesus voltasse ou que alguém morresse. Hoje a cultura diz o quê? Que ela deve ser até onde for conveniente. Ou seja, o alvo está em movimento, oscilando de um lado para o outro. É por isso que você precisa de um alvo fixo
imóvel. E sabe qual que é a única coisa que é imóvel, inabalável e imutável? A palavra de Deus. Isaías 48 diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. O problema é que eu e você não lemos a Bíblia. Então a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Então a gente não tem a Bíblia como regra de fé prática na nossa vida. A gente diz que acredita na Bíblia, mas nós não conhecemos o que a Bíblia diz. Eu sei que muitos de vocês já aprenderam muito sobre relacionamentos. Vocês são expertos com Big Brother. Big Brother 64, cara, todos os países estão acabando, o Brasil continua. Casamento às cegas. Tô ligado, vocês assistiram Casamento às cegas? Vocês assistiram Casamento às cegas americano? Vocês assistiram Casamento às cegas Brasil? Os risinhos entregam tudo, gente. E o engraçado é que você torce para dar certo, que vai dar certo. Porque o amor é cego. Sabe, nós precisamos elevar o nosso padrão, mas qual padrão? O padrão de relacionamento segundo a palavra de Deus. Sabe, se você aplicar realmente isso, pode parecer redundante falar isso, mas se você aplicar isso, a sua vida, o seu coração, a sua mente, vai ser transformada. Então vamos para o início de tudo, nós precisamos ir lá para Gênesis. Sabe, em Gênesis, a primeira vez que nós vemos sobre relacionamento, antes mesmo da criação do mundo, nós já vemos um relacionamento entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Já existia um relacionamento ali. E sabe o que eu descobri em Gênesis que é bem legal? Gênesis é a primeira vez que Deus diz, não é bom. Como assim Deus cria tudo e fala que não é bom? Sabe, mas antes a gente precisa voltar no começo do mundo, acompanhe comigo. Deus diz, haja luz e houve luz. E ele viu que isso era bom. Isso, vocês vão me ajudar. Deus separou as águas da terra e viu que isso era... Cara, vocês estão lendo a Bíblia. Oh, glória a Deus. Deus fez todas as plantas dos vegetais, brócolis, cenoura... Fez o que mais? Ajuda aí, agrião, alface, rúcula, pimentão, e viu que era bom. Batata doce não foi criado depois, tá? O frango também. Deus fez o sol, as luas, as estrelas e viu que era. Deus criou todas as criaturas marinhas. Free Willy, Moby Dick, Mega Tubarão, Nemo, e viu que era bom. Deus criou todos os animais selvagens. Simba, Pumba, Timão. Quem mais? Vamos ver. O Alex. E ele viu que era bom. Então nós chegamos em Gênesis 18. Depois ele criar o mundo. Criou o homem, ele diz. Então o Senhor Deus declarou, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Por isso a primeira coisa que você precisa aprender é que Deus quer um relacionamento para você. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, eu sei que muitos estão felizes como estão. Cara, tá tudo bem. Eu sei que muitos não gostam de ter que conversar com a pessoa do lado. Cara, tá tudo bem. Eu sei que muitos ficariam somente trabalhando em casa, em home office, fazendo EAD, pedindo comida pelo iFood, pelo simples fato de não ter que se relacionar com ninguém. Cara, e tá tudo bem. Mas não foi para isso que Deus te criou. Ele te criou para se relacionar com outras pessoas. Sabe, não é uma boa ideia você viver de uma forma isolada, trancada em si mesmo. Sabe por quê? Porque é aí que o inimigo te ataca. Quando você se isola nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, é quando o inimigo se torna o seu melhor amigo. Eu vou explicar para vocês. Sabe por que realmente ele vai chegar em você, ele vai sussurrar e dizer quem você é. Mas não quem você realmente é. Ele vai dizer que você não é capaz. Mas quando na verdade você é capaz, que você consegue. O problema é que muitos de nós temos acreditados na mentira do diabo. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Mas quando ele fala, você acredita. E isso nos impede de alcançar o quê? O nosso propósito dado por Deus. Sabe, Deus nos criou para os relacionamentos. Ele quer que você tenha amigos. Deus quer que você tenha um melhor amigo. Sabe, eu tenho um melhor amigo. O Diego, cara, eu já falei sobre isso. Nós somos amigos há quase 30 anos. Cara, eu conheci o Diego quando eu tinha de 7 para 8 anos de idade. Olha que incrível. E quantas coisas nós caminhamos e construímos juntos dentro de uma amizade. A Nessa, além de ser minha esposa, é minha melhor amiga, tá? Mas talvez fale assim, não vale namorada e esposa, não vale, né? Tem que ser melhor amiga. É, eu concordo com vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso não dá nem aqui no esboço. Mas muitos de vocês estão em relacionamentos, só que a sua melhor amiga não é a sua companheira, é outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa, vai dar ruim. Se a sua melhor amiga, rapaz,
não é a sua namorada, então talvez ela não seja para ser sua namorada. Porque se não existe amizade dentro de um relacionamento, vai ter o quê? Mas voltando aqui, isso aqui não estava, tá, gente? Por isso eu repito, Deus nos criou para relacionamentos. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Olha o que Eclesiastes 4, 9 a 10 diz. É melhor ter a companhia do que estar... Muito obrigado. Eu vou ler de novo, mas assim, ó, para ficar bonito, gente, para ser gravado. Olha lá, vamos lá? Vai lá. É melhor ter companhia do que estar... Eita, coisa linda. Porque a maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Quantos dos seus relacionamentos estão te ajudando? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque nós toleramos tantos relacionamentos que sugam as nossas energias, que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sono. E você fica, ai meu Deus, eu acho que eu preciso me afastar dessa pessoa. Então se afasta. Sai desse achismo. Cara, a gente é muito bom de achismo. Eu acho. Na verdade, você só acha e não acha nada. Sabe? Esse relacionamento não está te ajudando. Cara, para isso você não precisa nem de uma palavra de Deus. Eu vou na igreja para saber se Deus quer que eu permaneça nesse relacionamento com meu amigo. Porque ele me extorque. Porque ele tira a minha paz. Ele fala mal de mim. Ele me deixa em depressão. Deus, será que eu devo continuar com esse amigo? É igual você está com o pneu furado e fala, Deus, eu preciso trocar o pneu. Sabe, o problema é isso, porque coisas óbvias. Cara, que está na cara. Deus, será que eu vou orar para saber se Deus quer que eu leia a Bíblia. Olha, eu não estou ouvindo nada, eu acho que não precisa, isso era coisa daquela época. Porque nós estamos na era da graça. E eu já fui preenchido. As pessoas estão te amarrando? Elas estão te aprisionando? Cara, libera e vaza. Na minha época a gente andava, chuta que é laço. Sabe, Deus quer que você tenha relacionamentos objetivos, que te ajudem a ter sucesso na vida. Mas infelizmente muitos acreditam que muitas coisas são do diabo, principalmente quando a gente fala sobre relacionamento afetivo, sobre um relacionamento com o sexo oposto. Não, isso é do diabo. O diabo não, é ele que vai fazer isso na minha vida. Eu caio por conta dessas coisas. Deixa eu dizer uma coisa. Não é do diabo, não. Mas escute isso, relacionamento onde não se sabe o propósito, abre porta para o diabo. Mas pastor, como eu fazer para os meus relacionamentos darem certo? Ou com quem que eu devo me relacionar? Isso eu quero mostrar para vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, 8, 9, depois o 15 e 17. Abra na versão que você mais gostar, ou acompanhe pela projeção, olha o que diz. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou, guarda essa palavra, colocou o homem que, guarda isso aí na sua mente, formara, colocou e formara, verso 9. Então o Senhor Deus fez o quê? Nascer do solo, guarde isso, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para... cuidar dele e cultivá-lo, guarde isso. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma, ou coma de qualquer árvore, exceto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você... Todo mundo conhece esse texto, certo? Nós lemos até o 17, depois nós lemos o 18, quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Perceba que não é bom que o homem esteja só, vem depois de tudo isso que nós lemos, ok? Sabe, eu acredito que Deus quer nos dar 5 coisas antes que você tenha qualquer tipo de relacionamento na sua vida. Eu acredito que Deus quer nos depositar essas 5 coisas em nós, para que você possa ter um relacionamento de sucesso. E é justamente por não termos essas 5 coisas, que muitos de nós temos fracassado nos nossos relacionamentos. E o pior, pessoas têm tomado o lugar de Deus na sua vida. Por isso o título da mensagem de hoje é 5 passos antes de você dar o primeiro. Repita comigo, 5 passos antes de dar o primeiro. Como assim, pastor? Que coisa doida. Como que eu dou 5 passos antes de dar o primeiro? Vai ficar claro. Se você estiver anotando, o primeiro passo que eu quero te dar é um lugar. Fala comigo, um lugar. Sabe, eu não estou falando do lugar onde você mora. O que eu estou querendo dizer é que Deus
deseja te colocar num lugar onde Ele sabe que o propósito dEle vai acontecer na sua vida. Muitos gostariam de estar em outros lugares agora. Muitos gostariam de ter saído da casa dos pais. Alguns gostariam de estar em São Paulo, Rio de Janeiro, New York, London, Afeganistão. Por que não? Dubai. Onde mais vocês querem estar? Sertanópolis. Não? Não? Oscar Bressani. Não. Onde? Havaí. Daqui, tá, gente? Não é o de lá, não. É o com A. É aquele que você vê na placa, sabe? Ô, amor. Sabe? E muitos estão atrás de um lugar, procurando pessoas que validem isso ainda na vida delas. Porque você não quer ir sozinho, porque se errar, pelo menos tem alguém que te ajudou a errar, né? Mas sabe, Deus, o que Deus deu para Adão foi um lugar que aparentemente não tinha nada a ver com ele. Deus criou o Éden e colocou o Adão no Éden. Sabe, aquilo que você acha que é coincidência, é Deus te posicionando. Foi Deus que te colocou nessa família. Eu sei que isso pode ser meio doido, tudo bem. Mas tem algumas coisas que Deus teve que te ensinar ali. Sabe, teve coisas que Ele teve que desenvolver dentro de você. Coisas que Ele colocou dentro de você, que foi só possível você desenvolver isso dentro da sua família. Teve coisas que você teve que aprender a tolerar para você poder aprender a desfrutar do seu propósito. Mas muitos continuam lutando contra o lugar que Deus te deu. Nós temos lutado contra o trabalho que Deus nos deu. Muitos têm lutado contra os pais que Deus te deu. Muitos têm lutado com a igreja que Deus te colocou. Olha, eu não gosto como ele canta essa música, não. Eu cantaria diferente. Cara, fantástico, continua. Sabe por quê? Deus quer te ensinar algumas coisas, porque quem sabe no futuro é exatamente isso, que Ele vai te usar para te transformar e mudar a situação do lugar onde você está. Mas o problema é que você não para quieto em lugar nenhum, então você nunca vai ter a oportunidade de fazer nada. Até quando nós vamos lutar contra o propósito e o lugar que Deus tem colocado nas nossas vidas? Sabe, talvez você não entenda o que está acontecendo hoje, você não entenda por que você está passando por isso, você não entende por que você está neste lugar. Sabe, Adão não sabia, ele não entendia por que ele estava naquele lugar quando ele chegou ali. Mas sabe, isso é uma das coisas mais lindas em Deus, porque o lugar revela o propósito de Deus para as nossas vidas, e esse é o segundo ponto. Deus quer nos dar um propósito, fala propósito. Sabe, veja que a Bíblia falou que Deus colocou o Adão no jardim para cuidar e cultivar. Mas muitos erram nesse ponto porque tentam encontrar uma pessoa, um amigo, um parceiro de negócio, uma namorada, uma esposa, ignorando o lugar onde estão. E por isso vocês nunca o entendem, nunca encontram o seu propósito verdadeiro em Deus. Sabe, Deus te colocou num lugar onde você está com propósito, mas você continua negando o lugar onde você está. Eu odeio essa faculdade, eu odeio essas pessoas, eu odeio esse trabalho. Você diz isso quando Deus está tentando revelar o seu propósito nesse lugar. O problema é que eu quero que Deus revele o meu propósito em Miami. Mas por que não na sua família onde você é perseguido? Por que não no seu trabalho onde todo mundo é promovido e o seu chefe olha para sua cara e continua? Não, isso é coisa do diabo. É o diabo atentando na minha vida. Mas o nome de Jesus tem poder. Daí você canta. Tem poder. Não vou cantar. Sabe? Agora, quando você começar a abraçar o lugar que Deus te colocou, você vai poder abraçar o propósito pelo qual Ele te colocou ali. E adivinha? Tudo isso antes de Deus colocar uma pessoa na sua vida. Deus colocou Adão no Éden. Foi Deus. Não foi uma escolha de Adão. Você já parou para pensar nisso? Não foi Adão olhando num catálogo. Onde você queria morar? No Egito? Não, ainda não tem as pirâmides. Babilônia, não fizeram os jardins suspensos. Éden é um bom lugar. Lá tem coco. Ninguém vai entender. Eu não vou contar de novo. Mas sabe, eu sei que talvez alguns de vocês estejam se perguntando para Deus, Deus, por que eu estou aqui? Sabe por quê? Se eu estou aqui e está desconfortável, então isso é para o meu crescimento. Por quê? Conforto e crescimento é igual água e óleo. Não se misturam.
Faz sentido para vocês? Então Deus começa a trabalhar em Adão o lugar, o propósito, antes de dar Eva. É por isso que você precisa parar de lutar para ter pessoas nos lugares que só Deus pode preencher. Então, a terceira coisa, o terceiro passo que Deus nos dá é provisão. No versículo 9 diz: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento. Quem fez nascer todas as árvores? Isso, pastor Marcos, você prestou atenção, muito bom. Gente, vocês têm medo de responder, né? Acho que é pegadinha, né? Quem foi Deus? Não foi. Foi Jeová Jireh, errou. Não, foi Deus. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendo com isso? Se você tem que se posicionar, escute isso. Se você tem que se posicionar para prover o que Deus te chamou para fazer, então não foi Ele. Isso não significa que você vai ter que ralar, trabalhar, dar duro, não. Deus nos supre onde Ele nos chama. Esse é o ponto final de andar pela fé. Mas escute isso, Deus só financia as ideias dEle. O problema é que você tem pedido para Deus financiar aquelas suas ideias, mas não tem nada a ver com o seu propósito. Se você tem lutado por muito tempo e não tem visto a provisão de Deus sobre a sua vida, talvez seja a hora de você parar e verificar se o lugar que você está é o lugar que Deus te chamou para estar. Será que você está cumprindo com o seu propósito? E lembre-se, antes de tudo isso antes de você ter uma pessoa na sua vida. Então Deus nos dá um lugar, um propósito, provisão, e agora a quarta coisa que Ele nos dá é identidade. Fala comigo, identidade. Olha o versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que... Quem que formara? Quem que formara? Nossa. Vamos ler. O Senhor Deus tinha plantado, e ali colocou o homem que... Quem formara? Isso. Errado, Jeová Jireh, brincadeira, Deus. Sabe, agora se nós voltarmos no capítulo 1, no verso 26, nós descobrimos como o homem foi criado. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Para ser parecido com quem? Com o mundo? Com alguém famoso? Muito bom. Parecidos com Deus. Então, se a sua identidade, quem você pensa ser, seu caráter, a sua personalidade, estão sendo definidas por alguém além de Deus, você tem uma visão incorreta sobre quem você deveria ser. Sabe, e essa é a tática número 1 do diabo. Não deixar você saber quem você realmente é. O inimigo ele não tem medo do seu eu fake. Sabe, o inimigo não tem medo de você fingir ser uma coisa e não é. Ele não tem medo de falso ou genérico. Sabe o que assusta o diabo? Você encontrar o seu propósito. E quando você encontra o seu propósito, você obedece. Então você começa a entender para que você foi criado. É por isso que o inimigo usa a tática da comparação. Fazendo-nos comparar uns com os outros. Sabe por quê? Quando entramos no jogo da comparação, nós perdemos a nossa identidade, sabe? Em Deus você não tem que adivinhar qual é a sua identidade. Em Deus você não tem que se descobrir. Não, eu estou aqui para me descobrir. Que triste. Sabe? Ele está te dando isso, uma identidade verdadeira, legítima, real. Você é filho, herdeiro junto com Jesus Cristo, que morreu por você naquela cruz. Sabe, não há nada impossível para você, porque Jesus, o Espírito Santo de Deus está em você. E sabe quem eu sou? Eu sou filho amado, e ninguém pode mudar essa verdade. Não importa o que o mundo diz, não importa o que os seus pais dizem, não importa o que os seus amigos dizem, a verdade de Cristo é imutável. Você é filho amado, e ninguém pode mudar isso na sua vida. Amém?